Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Silvio Roberto e eu gostaria da sua atenção por alguns instantes para que nós pudéssemos meditar um pouco na palavra de Deus. Mas antes, eu quero agradecer a você que já se inscreveu em nosso canal, você que tem compartilhado os nossos trabalhos, você tem nos ajudado bastante a levar a santa palavra de Deus para muitas outras pessoas. E você que porventura ainda não se inscreveu, não perca tempo. Não custa nada para você e para nós, é muito importante. Se inscreva, compartilhe. Assim, você também nos ajudará a levarmos a santa palavra de Deus a muitas outras pessoas. E por falar na palavra de Deus, vamos a ela. A nossa meditação de hoje está baseada no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 7, a partir do verso 11, que diz assim a palavra do Senhor. Em um dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e uma numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Aleluia! Como é bom nós meditarmos na palavra de Deus. E nesse texto em especial, a gente pode observar que em um mesmo cenário, de um lado está o espírito da morte, levando para a sepultura um jovem. E se a gente for analisar, quem seria esse jovem? Ele era filho único de uma viúva. Você consegue imaginar o coração dessa mãe? Ela já tinha perdido o seu marido, o seu sustento, o seu arrimo, o seu companheiro, o seu amigo de toda e qualquer situação. E agora ela estava perdendo o seu filho. Uma vez viúva, ela dependia única e exclusivamente do seu filho para mantê-la. Esta era a cultura daquela época. Era assim que as viúvas eram sustentadas, somente pelos seus filhos. Fora isso, ela teria que depender da bondade das pessoas em ofertar-lhe algumas esmolas. Essa é bem verdade. Ela teria que viver das esmolas, da boa vontade das pessoas, porque, diferente de hoje, a mulher não trabalhava para se manter. E agora eu fico imaginando o coração daquela mãe, já sem o marido e indo sepultar o seu único filho, ou seja, indo sepultar o seu futuro, a sua esperança, toda e qualquer expectativa que ela pudesse ter para o futuro. Ela estava, nesse momento, levando para a sepultura. Além da dor da perda, a dor do que ela teria que enfrentar após aquele momento. Mas a Bíblia nos diz que naquele mesmo dia, naquela mesma situação, naquela mesma cidade, estava entrando o Senhor Jesus, o dono da vida, o Senhor dos senhores, aquele que era, que é e que sempre será o Senhor de todas as coisas, pois a palavra de Deus nos diz que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que existe existiria. Oh, queridos, naquele momento Jesus está adentrando a cidade e com ele uma grande multidão o acompanhava. Enquanto o Senhor da vida adentrava a cidade, o espírito da morte estava saindo e levando mais um para a sepultura. Porém, naquele dia houve algo diferente, porque o Senhor Jesus, quando olhou para aquela mãe, diz o texto que nós lemos, se compadeceu dela, chegou até ela e disse: mulher, não chores. Não chores porque
Ele estava ali. Eu não sei o que você tem enfrentado até o dia de hoje. Não sei quais são as suas dificuldades, mas eu sei que o Senhor Jesus lhe diz neste momento: não chore. Seja qual for o seu problema, seja qual for a sua dificuldade, o Senhor da vida está presente e ele lhe manda um recado: não chores. Seja qual for o seu problema, confie no Senhor. Entrega a tua vida nas mãos do Senhor Jesus. Confia nele e ele tudo fará. Não há impossível para o nosso Deus. Queridos, o texto continua dizendo que logo após o Senhor Jesus dizer àquela mãe: não chores, ele se encaminha até o esquife aonde estava o corpo daquele jovem. E os que iam conduzindo pararam. E Jesus tão somente olha para aquele jovem e diz: jovem, levanta-te. E ele começa a conversar com o jovem, porque aquele que estava morto agora se assenta e começa a conversar com o Senhor da vida. É o que eu acabei de falar para você há minutos atrás. Não importa o tamanho do seu problema, não importa o tamanho da sua dificuldade, não importa o que já disseram, a última palavra quem tem é o Senhor Jesus. E se ele lhe diz nesse dia: não temas, creia somente. Basta somente você crer e você verá um milagre acontecer na sua vida. Assim como aquela mulher teve o seu filho ressuscitado, teve o seu futuro restaurado e o milagre aconteceu na vida dela, também pode acontecer na sua vida. Basta tão somente você crer, porque a própria palavra de Deus nos diz que tudo é possível ao que crê. E ao Senhor Jesus não existe impossível. Assim como ele restituiu aquele jovem à sua mãe e trouxe de volta uma esperança, uma garantia de um futuro para aquela mulher, e trouxe de volta a vida àquele jovem que teve a sua vida ceifada. A Bíblia não diz como, mas diz que ele era jovem. Então ele tinha ainda toda a sua vida pela frente. Jesus restitui a vida àquele jovem e restitui um futuro para aquela mãe que até aquele momento não tinha mais futuro. Eu não sei o que você tem planejado para o seu futuro. Eu não sei quais as decepções que podem até ter frustrado os seus planos para o futuro. Mas eu quero dizer a você, tão somente confia no Senhor Jesus e você verá que nele o seu futuro é garantido. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.